Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E muito bem, nós estamos começando mais um Conexão Poder. Olha, eu vou dizer logo na abertura do programa. Se tá calor, vai ficar mais quente ainda, porque nossa entrevistada de hoje é polêmica e estava nas páginas de todos os jornais do país. É a senadora Selma Arruda, que da última vez que eu entrevistei era do PSL, agora é do Podemos. Me acompanha nessa entrevista a jornalista Márcia Matos. Olha, tá muito quente aqui em Mato Grosso, mas parece que lá no Senado tá bem mais quente, né? Tá, lá no Senado a temperatura tá chegando nos limites do suportável, né? Nós temos tido embates ali, assim, mas que eu acho que vão ter um resultado positivo. O Brasil precisa colocar algumas feridas para fora para poder ser passado ali, né? Vamos começar falando então já dessa mudança, né, do PSL para o Podemos. A gente ficou sabendo aí através de entrevistas, de vídeos gravados nas redes sociais, que houve ali um desentendimento dentro do partido, por isso foi motivada aí essa saída, um desentendimento com o Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente e senador também da República. A senhora pode só fazer um resuminho para quem está em casa poder entender melhor o que aconteceu? Então, essa briga com o Flávio, na verdade, ela foi o estupim, né, da minha saída. A gente já estava, acho que muitos integrantes do PSL são descontentes com a forma como o PSL é tratado, né, nos ministérios. Os ministérios foram, praticamente estão nas mãos do DEM, então o DEM prioriza o partido e deixa o partido da base do governo em segundo plano. Nós estávamos conversando aqui antes do início do programa e eu comentei com vocês que, incrivelmente, eu que sou uma senadora do PSL, era uma senadora do PSL, da base do governo Bolsonaro, tentando resolver um problema de saúde aqui do estado. Estou há 2 meses tentando falar com o ministro da Saúde e ele não me atende, né? Então, essa coisa toda que acabou culminando nesse desentendimento com o Flávio. Ele me telefonou alterado, né, dizendo alguns palavrões e assim, muito bravo, porque eu já havia assinado uma coisa, na época, na hora ele falou, né, nos palavrões lá, que eu havia assinado algo que o prejudicaria e que prejudicaria o Brasil. Falei, não assinei nada, né, que vai prejudicar dessa forma, mas como ele estava gritando, eu pedi para ele baixar o tom de voz, ele não baixou, eu desliguei o telefone, né? E isso para mim acho que já foi o estupim. Não aguento grito, nem de ninguém, quanto menos de homem, né? Então, para mim foi a gota que faltava para sair do PSL. Agora, depois do anúncio que a senhora fez em relação a essa mudança para o Podemos, muitas manifestações nas redes sociais falando que a senhora está abandonando o barco, falando que a senhora traiu o Bolsonaro, mas a senhora está indo para um partido que é o Podemos. O vice-líder do governo lá na Câmara é o deputado José Medeiros, presidente do partido aqui em Mato Grosso. A senhora retirou esse apoio ao Bolsonaro ou vai agir com independência ou continua na base? Então, eu poderia ter simplesmente saído do PSL por conta disso e ficado sem partido. Eu optei por ir por Podemos, tá? Exatamente por conta dessa simpatia, né? Dessa conjunção que o Podemos tem com o PSL e com a base do governo, porque eu continuo, obviamente, trabalhando para que esse governo dê certo, continuo bolsonariana, continuo torcendo para que as coisas dê certo no Brasil, e não é o fato de eu ter tido uma discussão com o filho do presidente que vai me fazer agora virar oposição, é claro que não, né? Sim. Senadora, eu queria aproveitar, há uns 6 meses atrás, a senhora disse aqui no Conexão Poder, comentou, não entrou em detalhes, mas comentou que havia uma pressão para que a senhora retirasse a sua assinatura da CPI da Lava Toga e que essa pressão viria de parlamentares, né? Ou seja, a senhora já vem sofrendo essa situação aí faz tempo, né? E naquela ocasião a senhora disse que só o presidente Jair Bolsonaro faria a senhora retirar a sua assinatura. Hoje, nessa situação política atual, ele ainda faz a senhora retirar a sua assinatura? Eu acredito que ele não faria.
Até porque naquela época que você está se referindo, quando nós estávamos sendo pressionadas, eu e a Soraya, senadora por Mato Grosso do Sul, nós fomos até o presidente e falamos para ele: presidente, isso vai mesmo prejudicar o Brasil? Isso é necessário que a gente tire essa assinatura? Né? Ele disse: vocês agem de acordo com as suas consciências e vocês, depois que assinarem uma coisa, nunca mais tirem a assinatura. Porque vocês têm que ter coerência. Então, naquele contexto daquela entrevista, eu falei exatamente isso, só se ele me pedir, porque ele já tinha dito que não ia pedir, entendeu? Então, foi nesse contexto. Hoje eu acredito que ele não faria a mesma coisa, até porque não fez, né, até agora. E depois desse desentendimento, dessa situação aí com o Flávio, ele não entrou em contato com a senhora? Não entrou em contato comigo. E a senhora esperava que ele tivesse entrado em contato? Por ser a senhora militante do... Não só militante, aqui em Mato líder, Grosso ela é chamada de senadora do a Bolsonaro. senadora do Bolsonaro, né? Foi assim que a senhora foi eleita, né? Eu continuo senadora do Bolsonaro. Eu não tenho nada pessoal contra ele. A minha saída do partido, ela também engloba algumas situações internas do próprio partido, né? Ao contrário do Podemos, por exemplo, que você vê reuniões periódicas dos senadores, as pessoas se conversam, se congregam, né? Olha, vai ter essa pauta essa semana, nós vamos votar de que forma? Um ouve, o outro fala. A gente, né? Se tem um resultado positivo, prático. O PSL não. Ele não tem uma militância, ele não tem digamos, um conteúdo técnico, não tem uma organização ainda. E isso acaba fazendo com que aquelas lideranças ajam sozinhas. Todos os dias nos grupos do PSL tinha uma discussão, porque, puxa vida, a gente devia ter votado a favor daquilo, não votou, porque, né? Vocês veem, acho que solto, diário, né? Isso aí, ou seja, não tem uma liderança efetiva que diga, vamos ter essa conduta, né? Então, esse também é um dos motivos por ter saído do PSL. Mas, olha só, o presidente Jair Bolsonaro, ele veio para o PSL pouco antes da eleição, né? O partido não quer dizer nada. Se você continua com a mesma coerência, se você continua com a mesma base, é sigla, é só uma sigla, né? A senhora fala que no PSL não tem essa organização. E no dia que a senhora anunciou a filiação, assinou a ficha de filiação do Podemos, fez aquela coletiva a qual a senhora chorou, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, saiu uma nota em um site nacional de que o presidente Jair Bolsonaro poderia deixar o PSL e junto com ele também poderia sair mais 18 deputados do partido, justamente por não estar concordando aí por algumas determinações e também com a presidência do Luciano Bivar. A senhora conversou com algum desses parlamentares? Sabe por que eles estão querendo deixar o partido também? Se é pelo mesmo motivo que a senhora decidiu ir para o Podemos? Alguns pelo mesmo motivo, né? Outros por conta dessa falta de estrutura. Alguns por divergências internas entre os parlamentares, né? Assim, é muita gente, é um partido que cresceu rápido demais. E agora é aquela hora, tá pode na hora acabar de ajeitar. rápido demais também, né? Eu acho assim, vai ajeitar as melancias, tá? Se hoje você tem 50 e poucas pessoas lá eleitas trabalhando no PSL, daqui até o fim do ano pode ser que tenha 30, não interessa. A questão é esse ajuste mesmo, né? Isso eu acho que é até natural. E esses deputados iriam para o Podemos? Alguns sim, outros não, né? Eu tenho notícia que pelo menos 12 do PSL, quase 12 todos, deputados federais querem vir para o Podemos. Aqui não tem janela ainda, né? Mas no meu caso, eu posso mudar porque é majoritário. Provavelmente lá para o início do ano, mês de abril, ali, março, abril, que abre a janela, provavelmente deve ir para o Podemos. E por que o Podemos? A senhora escolheu o Podemos? Olha, o senador Álvaro Dias é um grande líder, é um cara que eu já admirava muito desde sempre, né? Eu até falei uma vez numa entrevista que se eu não tivesse votado no Bolsonaro, eu teria votado nele. Ele é uma pessoa inteligente, íntegra, séria, respeita a opinião, é uma pessoa que congrega, né? É uma grande liderança. Então, eu desde quando entrei para o Senado, eu via aquela bancada do Podemos conversando, sabe? Não é recebendo ordens, como a gente recebia. O governo quer que vote sim, o governo quer que vote não. E você dizia, como assim? Mas isso aqui, se eu votar não para isso aqui, eu estou deixando de fazer uma coisa boa. Ou seja, era muito desorganizado. E ali não, a gente via uma bancada organizada que trabalhava
com uma lógica, com uma coerência, né? Então acho que o principal fator de eu ter ido para o Podemos é exatamente a forma como a bancada do Senado é estruturada. A senhora falou que quando a senhora se filiou ao Podemos, a senhora chorou e disse que era uma lágrima de indignação. Indignação com o PSL ou com a situação do Senado? Olha, quando eu fui para o Podemos, eu fiquei muito emocionada, mas, assim, é uma questão de você ter saído de uma situação de tensão e ir para um partido onde você é acolhida, onde você é respeitada e onde você não vai ser pressionada, né? Então, a minha indignação naquele momento era contra esse tipo de política de pressão, né? Veja que o Senado... É uma coisa interessante. O Senado vai abrir agora uma comissão de ética por determinação do Davi Alcolumbre, que até antes a gente pedia, abra a comissão de ética, abra, ouvidos moucos. Agora vai abrir a comissão de ética porque ele quer representar 6 senadores, né, do grupo Muda Brasil, Muda Senado, porque diz que ele está sendo muito ofendido nas redes sociais por estar pressionando as pessoas a tirar a assinatura da CPI da Lava Toga. Então agora nós vamos virar réus, entendeu? Para atender ou seja, é uma pressão sem cabimento, o negócio não tem cabimento. Então, aquela lágrima de indignação também foi por isso. Também foi porque as pessoas, o cidadão, ele pensa que a democracia é de uma forma e não é. Você chega lá querendo fazer a coisa do jeito certo, você é triturada. Vira errado, né? Exatamente, né? É o poste fazendo xixi no cachorro. Então, veja você que agora nós vamos ser representados, eu tenho certeza que eu sou uma dessas pessoas, né? Vamos ser representados lá no Conselho de Ética, aquilo que deveria ser um instrumento de lisura da casa, acaba se transformando num instrumento de mais pressão, né? E, enquanto isso, o Brasil está aí esperando as mudanças e elas não acontecem. Enquanto isso, o próprio Davi Alcolumbre, por exemplo, pega um projeto que nem tinha chegado no Senado ainda, estava na Câmara, e ele já queria votar naquele mesmo momento, sem ir para uma comissão, sem ninguém nem saber o texto do projeto. Ninguém nem sabia o texto. Tá? Se não fosse obstrução, se não fosse a ação de líderes ali que estão mesmo preocupados com o que vai acontecer com o Brasil, tinha passado essa lei da eleição aí, tinha passado ela abaixo. A senhora fala em pressão, eu lembro que a senhora defendeu, acho que a senhora até votou no Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Sim. E aí eu fico imaginando, a senhora fala de uma pressão em um candidato, hoje presidente do Senado, que foi apoiado. Imagina se fosse Renan Calheiros, como seria? Sim, mas o que a gente vê por trás é a mão do Renan. Ah, é? Né? A gente vê por trás é a mão do Renan. São coisas gravíssimas que estão acontecendo. Por exemplo, na quarta-feira passada, nós estávamos votando a recondução de alguns membros do Ministério Público para o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Veja só como é que as coisas funcionam, né? O Senado sabatina e aprova membros do Ministério Público para compor aquele conselho do Ministério Público que você pensa, não é um conselho para julgar atitudes irregulares do Ministério de promotores, beleza? Não. Na verdade, o Senado, às vezes, vota visando anular os promotores da Lava Jato. Ou seja, exatamente em próprio interesse. O que aconteceu? Nós há um tempo atrás, descobrimos que havia uma pressão para esses promotores que seriam reconduzidos, né, para que eles votassem contra Deltan Dallagnol naqueles processos que tem contra o Deltan lá. E são processos ridículos. Ele respondia, por exemplo, um PAD por ter repassado uma notícia contra a senadora Cátia Abreu num grupo de WhatsApp. Repassou, sem comentar nem nada, repassou, pronto, PAD. Entendeu? Ou seja, existe uma força muito grande, uma intenção muito grande de que ele seja afastado, desmoralizado e a Lava Jato seja absolutamente desconstruída. Por outro lado, o STF, né? Não todo, óbvio, mas boa parte do STF, com essa mesma intenção, agora está querendo anular os processos e desmoralizar o ministro Sérgio Moro. Então, essas coisas a gente precisa ver com essa visão global. O que foi feito? Nós descobrimos que havia essa pressão e nós chamamos um servidor da Casa do Senado, que foi colocado pelo Eunício, né, na gestão passada, e esse servidor é o secretário-geral da Casa,
Bandeira. Chamamos Bandeira e ele, secretário-geral da casa, colocado pelo Eunício, a mando do Renan, para ser membro do Conselho do Ministério Público. Olha só, tá? E ele com alguns processos contra o Deltan Dallagnol. Nós chamamos ele, fizemos uma reunião com os senadores, falamos, olha, você não julga esses processos? Primeiro a gente queria que ele se desse por suspeito, né? Porque a gente sabia muito bem qual era a situação. Ele não quis dar por suspeito, nós dissemos, então vamos fazer o seguinte, você não julga esses processos, enquanto a recondução dessas pessoas não se efetivar. Porque o que nós tínhamos de notícia é que eles estavam dizendo o seguinte, quem não votar contra o Deltan não vai ser reconduzido, né? Ótimo, então a gente fez isso para proteger essas pessoas. O que foi que Davi Alcolumbre fez na última quarta-feira? Colocou para votar exatamente esses 3 que faltavam ser reconduzidos, depois de avisá-los que eles iam ser rejeitados, e foram rejeitados com uma votação escandalosa, para mostrar a força que o Senado tem em cima do Ministério Público. Então vejam que esses bastidores da política é que te causa essa lágrima de indignação. Eu queria aproveitar esse gancho da senadora, dessa lágrima de indignação, porque eu lembro que a senhora já comentou aqui no Conexão Poder mesmo, até falando sobre o que motiva muitas vezes a grande quantidade de candidatas laranja, né? Candidatas mulheres serem laranja. E a senhora disse que as mulheres não entram na política porque a política é muito suja, né? E então elas não entram porque é um ambiente muito pesado, consideram muito sujo tal e não entram. E a senhora até declarou agora recentemente numa entrevista, se eu não me engano, para o Estadão, que essa situação está te causando, digamos, nojo, que a senhora está tendo que tomar um Dramin por dia para ir ao Senado, né? Tá quase insustentável, né? Essa situação, em algum momento, fez a senhora repensar a continuidade da sua carreira política ou não? Muitas vezes, todos os dias. Na verdade, graças a Deus, nós éramos vários senadores ali perdidos no meio desse jogo, né, de interesses pesado, né, e muitas vezes não republicanos. E nós éramos ilhas. A Selma era uma pessoa indignada com isso e decepcionada com aquilo tudo. Aí outra pessoa outra, e a gente acabou se unindo. Então esse grupo que nós criamos, esse grupo Muda Senado, Muda Brasil, ele é formado por pessoas que têm o mesmo sentimento que eu, entendeu? Todo mundo tinha que tomar um Dramin por dia para ir para o Senado. Então a gente, independentemente de partido ou de ideologia, tem gente lá de esquerdaça, tem gente que é Podemos, tem gente que é direita, né, enfim, mas assim, nós temos ali um cerne que nos une e que nos faz ter a esperança de que a gente consiga, pelo menos, não deixar que muita coisa errada aconteça. Mas isso não leva a senhora a considerar, por enquanto, deixar a sua carreira política? Não, deixar o mandato agora não, porque eu não vou trair as pessoas que confiaram em mim. Elas confiaram para eu fazer o mandato e fazer a minha parte, eu tenho que fazer, né? E agora eu não tenho como fazer isso, mas futuro, digamos, reeleição ou eleição para outro cargo, de jeito nenhum. Não, eu vou cumprir a minha missão e vou voltar para minha casa. Decepcionada? Tá cedo ainda para dizer. Né? Acho que, não sei se é decepção a palavra correta. Eu vou até o final, eu vou lutar e eu quero deixar isso melhor do que eu encontrei, né? Agora, eu acho que você se desgasta muito, entendeu? Você se desgasta fisicamente muito, você se desgasta moralmente muito, né? Psicologicamente muito. Então, é uma coisa que você tem que... Eu acho, se você entra para consertar, você não aguenta mais do que o mandato. Não aguenta. A senhora falou que não vai ser mais candidata, a reeleição não tem esse interesse, mas há um processo de cassação que todo mundo está cansado de saber. Foi aqui pelo TRE e agora está pelo TSE, onde vai ser julgado novamente. E na semana passada, a movimentação em relação à sua vaga, que está ocupada, foi o assunto do meio político.
depois do parecer da Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República. Primeiramente, como a senhora recebeu essa notícia? E a senhora indagou uma coisa que ficou subentendida, e depois o Cajuru foi lá, também falou, de que esse parecer foi feito em tempo recorde. A senhora poderia falar pra gente como que a senhora se sentiu no momento que a senhora ficou sabendo que esse parecer foi enviado para o TSE, enquanto o do Renan Calheiros ficou aí mais de 4 anos? Eu queria só emendar a pergunta do Rafael. A senhora sente que estão querendo enterrar a senhora viva? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Meu marido já está até procurando outra mulher, porque vai ficar viúvo, né? Eu vou morrer. Mas enfim, o que eu vejo com relação a essa questão do parecer também é uma outra coisa muito séria, tá? Inclusive o futuro PGR, o Aras, ele esteve por 2 vezes já comigo lá, preocupado com essa situação. Porque ali existia um outro contexto político por trás disso tudo, né? Aquele contexto de proteger o Toffoli e o interesse da Dodge de ser reconduzida, né? Como ela não foi reconduzida, não obstante ela ter sido, digamos, indicada, protegida, tanto pelo Toffoli quanto pelo Alcolumbre, né? Depois que ela pediu, inclusive, arquivamento de procedimentos que tramitavam contra o próprio Alcolumbre. Mas, enfim, ela estava ali se sentindo protegida e talvez com uma chance de ser reconduzida. Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro não reconduziu, né? Ela, o que fez? Bom, é a minha visão, eu não tenho como afirmar, ao que tudo indica é isso, né? Ela deu uma resposta para o Bolsonaro, fazendo aquele parecer, já deixando o parecer pronto, né? Para que ele saísse em 7 horas, né? Agora imagina você, um processo do tamanho que é o meu processo, um processo enorme, cheio de prova, cheio de coisa para analisar, né? Ela presidiu o Conselho Nacional do Ministério Público naquele dia, das 8 ao meio-dia. O processo, como ele é eletrônico, ele foi para a PGR às 8 e pouco da manhã. Às 15 da tarde já estava com, sabe, já tinha estudado todo o processo, já tinha visto todas as provas, já tinha ouvido depoimentos que estão lá gravados em CD, ela já tinha feito tudo isso e já tinha redigido uma peça com 75 laudas, né? E a senhora, Então, na sua vida de magistrada, viu isso quantas vezes? gente, mas nem pensar, nem 75 dias, né? Assim, até pela repercussão do caso, pela responsabilidade que você tem que ter, né? Não tá caçando coelho, não é assim que funciona. Agora, a senhora como magistrada, há o que se fazer nesse sentido? A senhora vai entrar com a representação, alegando isso juridicamente, apontando essas falhas do MPF? Qual que é a ação aí por parte da senhora de defesa? Então, o Augusto Aras até já confidenciou para mim e acabou declarando, eu acho que pro antagonista, que ele acha que também é necessário uma CPI da PGR, né? Porque tem mais de 890 portarias que ela deixou assinadas, criou cargos, tá? Junto com o Toffoli, colocou apadrinhados dela em vários órgãos, tá? Do CNJ, inclusive. E essas portarias todas vão ter que ser revogadas por ele, né? Ele, na quarta-feira, conversou comigo, disse, olha, eu estou indo lá agora para pedir para o subprocurador, que é o que ficou no lugar dela, para já ir revogando as mais graves, né? Porque as outras, quando eu tomar posse, se eu tomar posse, eu quero revogar 890 portarias. Então veja, né, que ali a ação era política mesmo. E a gente sabe que isso também nos acende uma luz vermelha, no sentido de que talvez realmente seja necessário uma varredura na PGR. Não como um meio de intimidar, mas como meio de limpar mesmo. Eu sempre tenho dito, cara, não tem um canto nesse país que não precise. A senhora irá propor uma CPI contra ela? Não, contra ela, não sei, né? Não sei contra ela. Mas vamos pensar muito seriamente nisso. Eu não gostaria de propor, porque eu dizer que é retaliação, que é vindita, que está querendo, né? Não gostaria disso. Mas eu acho que é uma coisa interessante, até porque foi sugerida pelo próprio Augusto Aras, né? Contra a PGR. Não é sugestão minha, Senadora, o que acontece que a gente vê os apoiadores do Bolsonaro divididos nessa questão da CPI da Lava Toga, né? Parte apoia, parte não apoia, né? O que acontece nesse... Olha, eu vou te dizer o que eu vi nos grupos, tá? Todos viram, o Brasil inteiro assistiu, várias manifestações nas ruas
apoiando o CPI da Lava Toga, apoiando o fim do foro privilegiado, apoiando a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, não é? Todos viram isso. O que aconteceu de uns dias para cá, né? Digamos de um mês para cá? Começaram a espalhar uma ideia de que é exatamente o argumento de quem não quer a CPI, que a CPI desestabiliza o país. Então, eles começaram a distorcer as coisas de uma forma que a CPI virou um golpe da esquerda para desestabilizar o Jair Bolsonaro. Olha que coisa, a que ponto chega. E as pessoas são... Eu não sei o que acontece, eu acho que deve ter alguma explicação científica para essas questões de comunicação de massa, enfim, comunicação de massa. Né? E as pessoas vão engolindo aquilo, e aquela mesma pessoa que ontem estava gritando lá com a bandeira do Brasil pela CPI da Lava Toga, agora está dizendo que a CPI da Lava Toga é golpe, sabe? Se não fosse trágico, seria... Mas são os parlamentares ali, né? Eu tô falando de parlamentares mesmo. Eu tô falando do povo também. Sim, eu sei, mas eu falo assim, parte dos parlamentares ali apoiam, parte dos parlamentares não apoiam, né? E são esses parlamentares que fizeram esse movimento, né? Que movimentaram toda essa situação de apoio ao Moro, de apoio ao Bolsonaro, junto com a CPI da Lava Toga. Mas não. Eu acho que tem aí tem uma observação a te fazer. No Senado, todos que apoiaram continuam apoiando, tá? Isso pode ter acontecido lá no âmbito da Câmara, mas como a CPI da Lava Toga, ela tramita no âmbito do Senado, essas pessoas que estão se manifestando lá contra, né, elas estão apenas manifestando, elas não tiraram, não tem como tirar o da apoio, porque a CPI ela não é mista, né? O que está acontecendo também é uma outra discussão lá, com relação à CPI da Vaza Jato, que é uma retaliação à Lava Toga, né? Eles querem usar aquelas provas ilícitas, aquelas coisas que foram roubadas ali, sei lá se foram também ou não, se é verdade aquilo ou não, mas enfim, hackeadas lá do Sérgio Moro, do Dallagnol e tal, e querem usar aquilo como uma bandeira para desmoralizar essas pessoas e, consequentemente, a Lava Jato, né? Saiu uma notícia no Antagonista de que o grupo de senadores Muda Senado já não teria mais as 27 assinaturas para a Lava Toga, né? Um senador cedeu e teriam agora 26, né? A senhora considera que esse trabalho, essa missão, digamos assim, pode vir a ficar ainda mais difícil? Vocês podem, por esse assédio, por essa pressão, ficar ainda mais difícil implantar essa CPI? O que a senhora prevê aí nos próximos dias? Assim, eu sou otimista nesse sentido. Existem alguns senadores que são aptos a colocar a sua assinatura. A gente quer ter uma gordurinha, não só as 27, a gente precisa, porque chega no último momento, acontece como aconteceu dessa vez, a gente precisa ter pelo menos mais uma ou duas assinaturas sobrando, né? E nós vamos continuar lutando por isso. Mas eu queria até fazer uma ponderação com você, no seguinte sentido: às vezes as pessoas, pra que CPI? CPI é só para fazer barulho, porque tinha que ter a PEC da Bengala, porque tem que ter o fim do foro privilegiado, porque tem que ter outras ações, ou um impeachment, né? Então eu quero fazer um esclarecimento aqui, que até serve para as pessoas que vão nos assistir, no seguinte sentido: imagina o trabalho que nós estamos tendo para colher 27 assinaturas, tá? Agora, se fosse o impeachment, não precisa colher assinatura nenhuma. Você redige ali, pede o impeachment, vai para a mesa, só que precisa da assinatura de 2/3 do Senado, 57 assinaturas. Você acha que a gente ia conseguir? Nunca. Então, por que não pede impeachment? Por isso, entendeu? Por que não faz uma PEC? Porque a PEC precisa de 49 votos em 2 turnos para ser aprovada, tá? Bem mais difícil. Exatamente, o senador Oriovisto, ele tentou colocar uma PEC para que esses órgãos superiores não dessem decisões, mais decisões cautelares, monocraticamente, né? Como foi a decisão do Toffoli ali, suspendendo aquelas investigações, que fossem colegiadas, se essas cautelares fossem decisões colegiadas. A PEC não passou, né? Por quê? Porque não tem um apoiamento. Eles precisam, né, de ter, digamos, essa proteção lá do judiciário, e aí não apoia. Portanto, se você não consegue aprovar uma PEC, você não consegue aprovar um impeachment, porque você não tem voto, a tua única saída é uma CPI que precisa de 27 assinaturas, porque com a CPI
você vai colher provas. E aí, você jogando essas provas para a nação entender o que está acontecendo, sim. Aí, cada eleitor vai pressionar o seu senador e aí a gente consegue, então, as assinaturas necessárias para o impeachment. Esse é o caminho. Agora, além dessa dificuldade lá dentro do Senado, tem uma história que o ministro Gilmar Mendes disse aí à Folha de São Paulo, que se ocorrer essa CPI, o próprio STF pode trancá-la por burlar a independência dos poderes. Pois é, né? Que engraçado. Os Entendi. poderes são O independentes ou STF são não manda, indepassáveis? mas não entendi também, porque o STF não manda fazer busca no Congresso, no deputado. A Selma não está sendo caçada? Quem investiga o STF? Isso aí é um atentado contra o Senado? Não é? Quer dizer, quando é pau que bate em Chico, uma coisa, né? Quando chega no Francisco já é outra coisa. Então, é exatamente esse raciocínio ridículo, né? Com todo o respeito que eu tenho ao ministro, mas esse raciocínio não tem a mínima coerência. A senhora acha que não corre esse risco, então, dessa CPI, se for implantada, claro, ela ser aí, digamos, assassinada pelo Supremo? Olha, ela pode até ser assassinada dependendo para que ministro vai. Se for, Não precisamos tentar, vamos né? citar nomes, né? Tá. E há uma saída para isso? Não. A saída, eu te diria que é a seguinte: a gente precisa continuar tentando. Essa é a terceira CPI. Essa é a terceira CPI. E ela visa apurar a instauração daquele inquérito absolutamente esdrúxulo e inconstitucional que foi feito pelo ministro Dias Toffoli, né? Para investigar pessoas que estariam falando mal dele. Ele mesmo instaura, ele mesmo julga, ele mesmo, né, investiga, aquela coisa horrorosa. Então, é para investigar este fato. Se acontecer outros fatos, outros pedidos de CPI, nós vamos entrar e vamos trabalhar para apurar qualquer um deles. O que não pode é deixar essa caixa preta não ser aberta. A gente não pode fazer isso, né? Acho que é um dever que nós temos para com o Brasil. Não deixar sabe, você limpa uma casa e deixa um quarto sujo? Pode ser assim, né? E quem não deve, não teme. Então, eu acho que a CPI, ela tem sido apoiada pela maioria dos magistrados de primeiro grau, por desembargadores, por ministros e, inclusive, por ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, que não tem o que esconder, né? Quando a gente fala numa CPI, a gente não fala uma CPI para sair investigando tudo que acontece dentro do judiciário. É um fato específico que vai ser analisado. Fato específico, né? Então, eu acho que isso não fere a independência de poderes, isso não fere a intangibilidade do judiciário, pode ferir efetivamente a intangibilidade de um ministro só, né? Como aconteceu ontem, não é isso? Não houve uma busca e apreensão, o ministro Barroso determinou e o Davi Alcolumbre faz uma nota daquela em nome do Congresso Nacional, ele não me representa, repudiando a atitude porque estava ali ferindo a autonomia do governo, ele achou que estava ferindo do executivo, porque foi uma busca e apreensão contra o líder do governo, e também estava ferindo o Senado porque foi dentro do por favor, né? Senadora, vamos sair um pouquinho da lava-toga, vamos vir aqui para Mato Grosso, porque também está quente aqui a situação em relação a esse processo da senhora no TSE, e como muita gente falou tanto sobre essa possibilidade de eleição suplementar, claro, proferida pela própria Raquel Dodge naquele parecer recorde que a senhora cita, é importante que a senhora tenha espaço também para falar sobre essa situação. Depois desse parecer, aqui em Mato Grosso, a classe política se falou muito em nomes. A Assembleia Legislativa está se organizando para... A Assembleia está tendo eleição. Está tendo eleição para saber qual é o nome que vai Eles têm que disputar perguntar para o povo primeiro, esquecer essa parte, né? Pois o Carlos Fávaro é um dos representantes nessa ação, também já se declarou que vai ser candidato. Então, assim, são muitos candidatos para pouca vaga, na verdade. E uma vaga que nem existe ainda. Como que a senhora recebe essas manifestações dos políticos? Isso é uma forma de pressionar o TSE? Como a senhora vê esse interesse pela vaga? Eu acho que o TSE nem sabe que essas pessoas existem. Porque até o deputado, só pegando o gancho, né, o deputado Medeiros até colocou na sua filiação que essa é uma situação que a senhora vem vivenciando aí já desde o princípio, né? Seria uma perseguição, né? Que o povo desde o registro da candidatura. Sim, desde o início eles tentaram matar a senhora no ninho, disse o deputado, né?
É uma continuidade? É verdade, quando eu fui registrar o meu nome, eu não queria que colocasse juíza, porque eu era aposentada. Então, tu tem delegado fulano, você tem major Beltrano, é só eu que não podia. Mas juíza colocar. não pode. Não pode. Então, a perseguição foi do primeiro ao último dia mesmo. Isso é, acho que já está bem Teve claro. aquela perseguição dentro do próprio coligação, né? Lá Exato, tirar tempo de TV, tira tempo de TV. né? Enfim, e o TRE sempre atuando contra mim, pelo menos o Ulisses Rabaneda, que na época era o juiz responsável por a condução disso aí, ele fez uma perseguição contínua, né? Mas enfim, não é o caso mais. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se eu for cassada, se o TSE fizer um julgamento técnico, tá? Eu estou muito feliz com essa composição do TSE agora, né? Imagina que tem lá Rosa Weber, ministro Barroso, ministro Fachin. Isso, sinceramente, me acalanta o coração, tá? E aí nós temos ainda Tarciso, né? Sérgio Banhos, são pessoas que têm, digamos, enfim, não só técnica, né? Uma capacidade técnica, mas também são pessoas apolíticas, né? Elas são pouco influenciáveis por esse tipo de política, da velha política. Então, essa composição me deixa muito, digamos, confortável. Eu tenho dito constantemente para o meu advogado que eu quero que esse trem vá logo a julgamento, porque é muito difícil você ficar sofrendo essas pressões. Eu fui mais pressionada do que todos para retirar a CPI, agora voltando um pouquinho a questão da CPI, exatamente porque eu era mais vulnerável. E eu sou a mais vulnerável porque eu tenho um processo de cassação. Então fala para você assim, olha, você tem um processo de cassação, cuidado, porque se você, né, não tirar essa assinatura, isso pode complicar você. Ou seja, né? Chantageando, né? Exatamente. Então, mas enfim, voltando para cá, eu me sinto confortável com esta composição do TSE. Eu gostaria muito que esse meu processo fosse julgado até o final do ano, enfim, gostaria demais. O ministro Og Fernandes também, que é o relator do meu processo, é um cara muito qualificado, muito apto, né, a proferir um voto. Se eu for cassada, se eles entenderem que realmente eu errei, que eu gastei na pré-campanha, eu volto para casa de cabeça erguida, feliz com o que eu consegui fazer, ainda que seja pouco, tá? Volto para casa e vou descansar. Essa coisa das pessoas estarem se matando por esta vaga, para mim não cheira bem. Por que elas estão se matando desde agora? Por que elas estão querendo isso desde agora? O que elas querem fazer lá no Senado? Né? Fica a pergunta. E é uma questão muito complicada em relação a essa cassação, porque a senhora teve uma votação muito expressiva, né? São 700 mil votos. Se juntar o Wellington Fagundes e juntar também o Pedro Táxi, que eram candidatos ao governo do estado, eles não chegam a esse patamar de votos, para se falar em abuso de poder econômico também. Né? Essa construção que foi feita aqui no TRE, ela é tecnicamente risível. O abuso de poder econômico, para ele se configurar, ele tem que ter tido algum efeito prático na campanha. Quando eu gastei aqueles valores lá com aquela Gênios, aquela empresa, tá? Eu estava, acho que em 5º, 6º lugar nas pesquisas. E assim eu continuei até a última semana. Então, que efeito esse dinheiro teve para se configurar abuso de poder econômico, né? Dizer, ela botou dinheiro ali, por isso é que ela subiu em relação aos demais. Essa é a moral da história. A lei, ela é feita por um motivo. A lei quer equilibrar o pleito, né? Agora, veja bem, eu abusei do meu poder econômico em relação, por exemplo, ao colega Jaime Campos. É um dos maiores pecuaristas do Brasil. Como assim? Entendeu? Não, porque é em relação ao candidato médio. O candidato médio local daquele pleito. Não é o candidato médio lá da Indonésia, né? Você vê, se você for analisar amanhã ou depois numa candidatura de vereador, você vai ver qual é a média dos candidatos daquela eleição, daquela cidade, naquela realidade. Ora, os candidatos que estavam comigo, Carlos Fávaro, fazendeiro, apoiado pelo agro, dinheiro pra caramba, né? Saquete da mesma forma, Jaime Campos, enfim, as pessoas que estavam concorrendo, Nilson Leitão, né? As pessoas que estavam concorrendo tinham muito mais poder econômico do que eu. Como assim? E capital político. Exato. Econômico e político, exatamente. Agora, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, porque o processo da senhora aqui no TRE, ele foi muito rápido.
Nós temos aí também denúncias de... Ele combina com o parecer da Dodge. Então, né? Nós temos denúncia de Caixa 2, por exemplo, do deputado federal Neri Geller, que até hoje não foi votado. Tá parado. Ninguém nem sabe o que está acontecendo com esse processo. Nós tivemos o caso da deputada estadual Janaína Riva, também gastos de campanha. Até hoje, há pouco tempo saiu um parecer e até hoje também não foi julgado aqui. São esses pontos que a senhora aponta como essa perseguição? Exatamente, exatamente. E aí eu ouço de vez em quando eu falo sobre isso, sobre essa rapidez desproposital, né? As pessoas dizem, puxa vida, mas quando a justiça não anda, você reclama. Quando a justiça anda, você reclama. Não adianta andar só para um, né? Exatamente, só tá andando só para um. Então assim, eu sinceramente não tenho a mínima preocupação com isso, sabe? A minha preocupação com relação à minha absolvição, ela é mais moral, né? É mais moral. Eu não posso sujar a minha história, deixar a minha história suja por causa de uma grande maracutaia que está por trás disso tudo, né? Sempre vai ficar alguém lá achando, puxa vida, mas ela disse que trabalhou contra a corrupção e depois foi fazer caixa... Sempre vai ter, né? Então, essa absolvição, para mim, ela resgata exatamente a minha coerência como pessoa, como política, como juiz, enfim, né? Como a Selma, ela fica coerente. Então eu preciso dessa absolvição por isso, mas não para me manter no cargo, não para ter poder, não para fazer politicagem, sabe? Por esse ângulo, isso é absolutamente indiferente para mim. Só para encerrar, senadora, a senhora colocou aí sua decepção com todo esse sistema aí no Senado e até falou da sua falta de interesse em uma reeleição, né? Mas e se o caso fosse o executivo? Pior ainda. Porque é muito falado o nome da senhora para prefeita de Cuiabá. Não. Eu já fiz essa pergunta em off para a senhora, né? Que a senhora tinha falado, eu nunca quero disputar um cargo no executivo. Não foi assim, você que disse, olha que você vai queimar a língua. Exatamente. Foi depois da entrevista, não fala mais isso, que depois a senhora vai ser candidata e... Não, eu não vou ser candidata. Então a gente, mais pra frente, fala mais disso. eu acho assim, gente, ó, claro que a gente não pode cuspir pra cima, né? Pode cair na testa. Mas eu vejo que é pior ainda a situação. Porque no executivo, você tem que ter um controle que às vezes você não consegue ter. Você não consegue saber se está tendo, né, uma coisa errada. No legislativo, tu tem o teu gabinete, aquilo ali é teu, tu manda e tu te responsabiliza pelo que tu está fazendo. No executivo, não. Você tem que ter um secretariado, você tem que ter várias pessoas ali trabalhando, você tem que ter, aliar a capacidade técnica dessas pessoas com, obviamente, aquela questão política. Mas é muito mais difícil de você controlar. E aí a ação de improbidade é aquela coisa que, né, o Ministério Público usa e abusa, e aí já chega, não, minha história já está... Só para você encerrou sua parte, só encerrar a minha aqui, eu quero fazer uma pergunta para ela, porque ela elegeu juntamente com o Nelson Barbudo, ele esteve aqui no nosso programa e assim, eu fiquei apaixonado pelo Nelson Barbudo depois que eu conheci, viu? Mas não é apaixonado pela pessoa dele. E aquela época ainda estava esse sai ou não sai da senhora do PSL, e ele disse que tentou convencer a senhora a ficar e tudo mais. Como que a senhora avalia? O Nelson Barbudo continua no PSL ou a senhora quer puxar ele para o Podemos? Como que fica esse relacionamento? Não, o Nelson Barbudo é PSL roxo, né? É o presidente do partido, ele não vai sair do partido. Mas a nossa amizade continua a mesma, exatamente a mesma. Eu brinco lá no Senado, inclusive com os senadores que permaneceram no PSL, a Soraya, a Major Olímpio. Major Olímpio nossa, Soraya é uma irmã. Major Olímpio é uma grande liderança, um homem que eu respeito demais. Ele chegou até a dar uma declaração muito ácida no sentido de que eu não deveria deixar o partido. Que deveria, né? Era o Flávio. E ele, então, ele acaba se expondo para defender o que é o certo, né? Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer na política, que existe gente boa como ele. Então eu chego lá e cumprimento, oi ex-amigos, tudo bem? Então eu vou fazer a mesma coisa com o Nelson, oi ex-amigo. Mas obviamente, né, a amizade continua, o apoio continua, os ideais são os mesmos, trocar de sigla, né, é apenas um passinho que a gente dá numa acomodação política.
Ok. Quero agradecer muito a presença da senhora aqui no nosso programa, deixar em aberto. Tem um presente agora. Quero disfarçadamente. Não, agora, não, tem um presente, mas agora é um presente diferente. Tem uma caixinha também, para a senhora não esquecer de deixar. Logos, Porque essa já tem coleção dessas Eu canecas, tenho né? coleção. Aí tem mais uma agora com uma caixinha nova do Conexão Poder. Vou fazer uma propaganda pra gente lá no Senado, viu? Que linda! Olha aí. Ó, Exato. pessoal, maravilha. Isso aqui eu vou levar, verdade. Isso, faz uma as minhas propaganda lá canecas no... estão aqui. Eu tomo Então. café da manhã sempre nelas. Mas agora eu vou levar pro Senado. Boa Leva ideia. essa aí. Vou levar. O pessoal lembrar da gente lá. Obrigada. Ó, gente, que linda. É linda. A caixinha linda, ó. Top. Ó, muito obrigado, viu, pela participação. Boa sorte lá no Senado, Obrigada, se ela vai senhora. precisar. E boa sorte também no novo partido. Muito obrigada, pessoal. Sempre é muito bom vir aqui ter uma discussão inteligente, uma discussão de nível, né, com vocês. Eu estou sempre à disposição. Dar um abraço no André, que hoje não está aí, tadinho, mas... Melhoras, né? Melhoras, Porque Andrezinho. esse calor tá Eu também puxado. ando passando mal aqui por causa desse calor. E dizer a vocês que podem contar comigo como uma pessoa que está tentando mudar de verdade as coisas, tá? Não é fácil, mas nós vamos conseguir. Obrigado pela participação também aqui no Conexão. Obrigada a vocês. Obrigada. E para você que está em casa, até o nosso próximo encontro. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E